Razão de Ser, de Paulo Leminski. Escrevo e pronto. Escrevo porque preciso. Preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece e as estrelas lá no céu lembram letras no papel, quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Salve, salve a todos e a todas. Aqui quem fala é Didi Monteiro. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro, à nossa conversa, a palestra aqui pela Jornada do Patrimônio 2021 sobre Mangue e o Rio Vermelho, um pouco da história, da memória da Casa de Cultura Chico Science Ipiranga. Para quem não me conhece, eu sou Didi Monteiro, eu sou músico, sou agente cultural aqui no território da Suum, também compreendido pelos bairros do Sacomã, do Ipiranga, a região da Cursino também. E faço parte do Conselho Gestor da Casa de Cultura Chico Science, da Banda Associação Livro Invisível e do Coletivo ou Não. Estarei aqui com vocês para trocar umas ideias a respeito desse maravilhoso e tão importante equipamento aqui para o território, que é a Casa de Cultura Chico Science Ipiranga. Então, vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse espaço que é todo nosso. Então, galera, essa palestra objetiva trazer para o público aspectos arquitetônicos, históricos, geográficos, culturais, de memória e representativos desse importante espaço de fomento e cultura no território abarcado por 3 distritos. Estou falando do distrito do Cursino, Sacomã e Ipiranga, que concentram uma população de mais de 400 mil habitantes. E em um território com tantos habitantes e nem tantos equipamentos públicos ou privados de cultura, a Casa de Cultura Chico Science Ipiranga se torna de fundamental importância e representatividade na região. O título dessa palestra, dessa nossa conversa, o Mangue e o Rio Vermelho, vai ao encontro de 2 ecossistemas que se somam quando falamos de mangue e rio, mas também no sentido da subjetividade, né? Também tão narrado a parte do mangue pelo saudosíssimo Chico Science, infelizmente falecido em um acidente de automóvel em 1998, que é o homenageado pela Casa de Cultura Chico Science. Então a gente mistura a questão do mangue com o Rio Vermelho, que é simplesmente a tradução da palavra Ipiranga, do Tupi-Guarani, tão presente na nossa cultura, nos bairros que a gente anda por aqui na cidade de São Paulo, em outros lugares do Brasil também, existem muitas palavras em Tupi-Guarani espalhado por aí dentro do nosso país. Então, em cerca de 60 minutos aqui da nossa conversa, a ideia é também percorrer os caminhos da memória do espaço e os seus principais acontecimentos ao longo de toda a sua trajetória, né? Tendo em vista que a Casa de Cultura foi fundada ali em cerca de 1992, bem como também os momentos emblemáticos e memoráveis que confere à Casa de Cultura Chico Science Ipiranga toda a sua personalidade partilhada pela ação e sentimento de pertencimento das pessoas que moram aqui na região e que atuam ou frequentam, fizeram, fazem e farão parte desse maravilhoso equipamento que temos aqui no nosso território. Então vamos nessa, que a gente tem muito o que conversar ainda. Então, o que é o mangue? É um conjunto de vegetação típica de manguezal, ecossistema costeiro que fornece uma série de benefícios econômicos e ambientais,
sendo fonte de renda para várias famílias que se utilizam de seus recursos para sobreviver. É uma das coberturas de vegetação que revestem as áreas do litoral brasileiro. Os mangues, eles são formados por diversas espécies de vegetais e árvores características desse ecossistema, que variam de acordo com a região e com fatores como salinidade, como o pH e teor de matéria orgânica presente no solo, ok? Então, assim, esses ecossistemas podem ser avaliados pela sustentabilidade ecológica, por exemplo, reciclagem de nutrientes e de matéria orgânica. Também pode ser avaliado pela prosperidade econômica, alimentos, madeira e outros recursos obtidos. E também pela segurança ambiental, porque é proteção contra tsunamis e outros desastres naturais. E também pelos seus valores culturais, atuando como campos de recreação. Tá certo? Então, assim, as árvores e arbustos que compõem o mangue são tolerantes ao sal e florescem nas áreas entre mares de costas protegidas, estuários e planícies lamacentas de regiões tropicais e subtropicais. Qual a ligação entre o mangue e o rio? Então, é nas regiões de encontro dos rios com o mar que ele se forma. A água salgada, quando a maré enche, avança pelo rio, dando ali a sua salinidade. O manguezal é, por si, um ambiente dividido entre o doce e do rio, né, e o salgado do mar. E é nessa mistura que forma um ambiente de transição. Algumas espécies de animais também são adaptadas para viver nesses locais. O mesmo acontece com algumas plantas que têm características muito próprias. Então é o seguinte, essas espécies são tipicamente chamadas de mangues. E essa vegetação possui raízes que saltam para fora da terra. Esse ambiente vai funcionar como um abrigo para espécies de peixes marinhos que, em visita ao rio, depositam seus ovos em local protegido do agito das marés. E a gente pode ver um pouco dessa representação da questão do manguezal, as raízes saindo, né, das árvores, e essa vegetação toda, na arte que foi produzida em torno da Casa de Cultura Chico Science quando houve a sua reforma, né? Há alguns poucos anos atrás houve uma grande reforma na Casa de Cultura e há uma arte produzida em volta da casa que justamente retrata toda essa diversidade fantástica ambiental que existe no sistema, ou no ecossistema dos manguezais. Então ali tem os caranguejos, tem as raízes e tem outras informações pertinentes ao universo do mangue. Tá certo? Então, antes da chegada ao Brasil dos portugueses no ano de 1500, já viviam aqui as populações nativas, em grande parte falantes de línguas pertencentes à família linguística tupi-guarani. Então, estas línguas, em especial a língua tupi, geraram muitos dos atuais topônimos brasileiros, uns como Paquetá, Anhangabaú, que é Rio dos Malefícios do Diabo, e Paraguaçu, já eram utilizados pelas populações indígenas antigas. Outros como Uberaba, Cuiabá, Piracicaba, foram criados pelos bandeirantes para nomear as terras que eles iam desbravando no interior do país. Outros como Surubiú, atual Alenquer, e Arucará, atual Portel, foram criados com o avanço das missões católicas nos rios amazônicos. Alguns são modernos, criados artificialmente, como Toritama e Iboti. Ipiranga é uma palavra de origem tupi-guarani, tribo de indígenas que habitavam e habitam a região quando os portugueses chegaram por aqui, fazendo todo
o arregaço que fizeram, que a história bem comprava. E seu significado é Rio Vermelho, devido às águas barrentas do riacho que corta o bairro do Ipiranga. O significado da palavra já recebeu diversas modificações. Entretanto, não há um estudo conclusivo a respeito da tradução exata do termo, uma vez que foram inúmeros os dialetos utilizados pelos habitantes das terras de Piratininga ao longo da história. Entre tantas outras, prevalece água vermelha, também água barrenta, interpretação dada pelos primeiros habitantes brancos do Planalto, que provavelmente receberam diretamente dos índios guaianazes, moradores do local. Quase 5 séculos atrás, a gente está falando disso, né? Há mais ou menos 500 anos. Os primeiros registros que se tem da região do Ipiranga remontam a 1510, época em que João Ramalho habitava, juntamente com os indígenas, a área do Planalto de Piratininga, compreendida entre a margem direita do ribeirão Guapituva, acho que é Guapituva, até a aldeia do Cacique Tibiriçá. Com as várias doações de terras que se sucederam, o local, conhecido por Ipiranga, ganhou relativa ocupação branca, o que paulatinamente causou a transferência maciça dos indígenas guaianazes para outras paragens, para outras regiões. Não se adaptavam aos costumes dos novos ocupantes, por que será, né? Até o final do século XVI, a terra de Piratininga já contava com uma comunidade de aproximadamente 1.500 pessoas que se entendiam por toda a colina ribeirinha do Tamanduateí, rio que corta aqui também a nossa região. A localização privilegiada no caminho do mar favoreceu também a concentração e expansão de sítios e fazendas, com o consequente desenvolvimento do comércio, uma das características da região até hoje. O principal fato histórico ocorrido no bairro do Ipiranga é a proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Dom Pedro I, né, nas margens do Ribeirão Ipiranga, fato citado, a primeira estrofe do hino nacional e tudo mais, que tem muitas controvérsias a respeito desse fato e tudo mais, que dizem outros historiadores que não foi bem por aí, que leva o nome da região a toda a nação. O Museu e Monumento de Ipiranga, inaugurados respectivamente em 1895 e 1922, tem suas histórias iniciadas logo após o feito histórico do Dom Pedro I, né? Eles representam, juntamente com o Parque da Independência, o marco histórico da emancipação política do Brasil, para orgulho do bairro do Ipiranga e da cidade de São Paulo. Existem algumas questões que são importantes a gente salientar, que o Brasil não teve uma descoberta, né? Essa é uma discussão muito pertinente, assim como quando houve a expansão da Europa para outros países, outros continentes, no seu processo de colonização, já haviam os seus habitantes daqueles espaços aqui, como temos no Brasil. Então, a América Latina ou América do Sul, não pode dizer que esses países foram descobertos, né? Esses países eles foram invadidos e foram saqueados, né? E muitas de suas populações originárias foram exterminadas. Então acho que é importante dizer isso, a valorização e respeito aos nossos povos originários, para que a história também seja contada e seja discutida de uma forma mais ampla do que é habitualmente feito nas escolas através de livros didáticos que precisam dar uma revisitada aí e uma discutida a respeito desses conteúdos, para não falar que o Brasil foi descoberto, porque não foi descoberto, né? Nós já tínhamos aqui civilizações, né? Povos originários que já estavam aqui há muito tempo. Isso aconteceu em outros
países também na América Latina. Essa questão do grito de independência e tal e tudo mais, há uma discussão entre alguns historiadores e historiadoras que a proclamação da República, né, e tudo mais. Apocalipse! Casa de Cultura do Ipiranga é um dos espaços culturais da Secretaria Municipal de Cultura, que tem como objetivo proporcionar o bem-estar e a qualidade de vida dos moradores e frequentadores, focada em sua comunidade local, no desenvolvimento artístico, cultural e engajado pelos fazedores de cultura do território desde o ano de 1991, quando foi oficialmente inaugurada, marcando a inovação e a renovação social e cultural na região do Ipiranga, Sacomã e Cursino. Situada em um espaço que antigamente era um sacolão, foi conhecido primeiramente como Casa de Cultura do Ipiranga. Em 1998 passou a ser denominada Casa de Cultura Chico Sainz por meio da Lei Municipal 12.590, de autoria de Alberto Riar, um morador do bairro do Ipiranga. Atualmente, o espaço promove atividades gratuitas, como disseminação da arte, cultura e lazer para a população de todo esse território e da cidade de São Paulo. Então, ao longo destas 3 décadas, a Casa de Cultura Chico Sainz Ipiranga desempenhou um papel fundamental como mantenedora da cultura na região, no sentido de subsidiar, dar espaço e palco a diversos artistas que ali tiveram a oportunidade de se apresentarem pela primeira vez por meio das políticas públicas e acessar linguagens culturais das mais diversas, do erudito ao popular. Por tudo isso e muito mais, deseja-se nesse momento vida longa à Casa de Cultura Ipiranga, que veio muitos anos, porque a Casa de Cultura Chico Sainz Ipiranga acaba de completar 30 anos de sua existência, e não poderia deixar de, nesse momento aqui na Jornada do Patrimônio, parabenizar a Casa de Cultura por essas 3 décadas de existência e resistência aqui no território, tá certo? Esse texto que eu acabei de ler para vocês é um texto adaptado do mestre de capoeira, produtor cultural, agente cultural aqui do território, Alexandre Padinha. Um beijo. Temos muitas outras pessoas para falar aqui.
e ao longo dessa nossa conversa vamos também relembrar personagens emblemáticos dessa importante casa de cultura aqui do território e da cidade de São Paulo. O principal objetivo da Casa de Cultura é a inclusão da comunidade, criando-se desta maneira interfaces com ações relativas à educação, saúde, meio ambiente, trabalho e também terceira idade. O público varia de acordo com a atividade estabelecida. Então, tem atividades para crianças, jovens, adultos, terceira idade, e ela está localizada no distrito do Sacomã. A casa se constitui em um espaço privilegiado para dar desenvolvimento de uma programação cultural variada, com shows musicais, eventos, oficinas de formação, cursos, espetáculos cênicos, entre outras ações, e atende uma parcela significativa da população do entorno. Além do espaço interno com palco e amplo salão, possui uma vasta área externa, que as casas de cultura também são espaços criados para garantir o acesso da população à cultura, à reflexão, debate e crítica. Considera-se atividade do setor artístico cultural tudo o que deriva de uma atividade humana como resultado de criação, interpretação ou execução de obra artística, científica ou tecnológica. As casas de cultura oferecem oficinas culturais, espaço de leitura, sessão de espaço para atividades, fins também, um acervo histórico da região. Então, as casas de culturas estão baseadas na lei de número 11.325 de 29/12/1992. E a Casa de Cultura Chico Sainz, além de ter o palco interno, um amplo salão, a parte também do palco externo na Praça Dom Benedito, que é integrada à Casa de Cultura. Hoje ela possui também uma sala de dança, né, com barras, inclusive, para a galera poder praticar as oficinas de balé e outros tipos de dança também, bem como um espaço de ateliê, que também é compreendido dentro da Casa de Cultura. Então nós temos esses dois novos espaços dentro da Casa de Cultura, além também de uma área externa na parte de trás, que é um estacionamento, mas onde também acontecem outros eventos ao ar livre. Então a Casa de Cultura tem todo esse espaço para ser utilizado, que são utilizados às vezes de forma simultânea, dependendo das atividades que acontecem dentro da Casa de Cultura. É algo muito interessante, porque a gente vê a vida artística, cultural e o bem-estar da galera acontecendo ali, meio que tudo ao mesmo tempo agora. Isso é uma coisa muito bacana e mostra a efervescência e a demanda que existe no território por cultura, por lazer, por entretenimento, por momentos que a gente possa sublimar aspectos da nossa vida cotidiana. Um fator de suma importância para uma mudança total na história da Casa de Cultura foi a transferência das Casas de Cultura da cidade de São Paulo para a administração da Secretaria Municipal de Cultura. Então, assim, após 10 anos sob os cuidados da Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, né? Isso aconteceu durante todo esse tempo. A mudança foi demandada pela sociedade civil, movimentos culturais e artistas, que ganhou força em 2013 durante a realização da terceira Conferência Municipal de Cultura. O tema foi eleito a quinta prioridade entre as 30 propostas consolidadas no encontro. A partir de agora, as casas de cultura somam-se à rede de equipamentos públicos culturais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, formada por bibliotecas, centros culturais, casas históricas, museus, teatros, cinemas e também os CELs, que passaram desde o início do segundo
semestres, se eu não me engano, daquela época, a ter gestão compartilhada entre as secretarias de Educação, Cultura e Esportes, Lazer e Recreação, integrando a rede municipal de equipamentos culturais. As casas de cultura, elas funcionam de acordo com as diretrizes da política cultural da Prefeitura da cidade de São Paulo, que abarcam programação cultural de atividade de qualidade, atividades de formação e valorização das iniciativas locais, fazendo a galera entrar e atuar na Casa de Cultura. Então, após ser concluída a transição, foram criados conselhos participativos e gestores das casas que ajudam a definir o funcionamento dos espaços, atendendo às necessidades específicas de cada região. Isso é muito importante ser lembrado. Com essa mudança, acabaram chegando novos coordenadores que somaram de diferentes formas para o desenvolvimento da Casa de Cultura Chico Science Ipiranga. Chegaram mais recursos financeiros que contribuíram para o fomento de atividades culturais produzidas também por agentes culturais do território. E isso é essencial, pois retoma a ideia original das Casas de Cultura em São Paulo, que é estimular a cultura local e também o intercâmbio com outras produções de outros territórios, mas a valorização da galera que produz aqui na área. Então, mais oficinas de diferentes linguagens também estão presentes na Casa de Cultura, eventos de pequeno, médio e grande porte, como a virada cultural que antes não tinha e agora passou a ter, entre outros. Então, hoje fazem parte do calendário de programação da Casa de Cultura Chico Science, ok? Essa proximidade da população com o equipamento público cultural fez com que um fórum fosse iniciado na casa, trazendo as pessoas da área para pensar a cultura no território e ações para a casa também. Então, assim, esse fórum foi responsável por iniciar uma história que está presente até hoje na Casa de Cultura, que foi a criação do Conselho Gestor da Casa de Cultura Chico Science Ipiranga. Sobre o Conselho Gestor das Casas de Cultura, cabe ao Conselho promover a gestão do equipamento público de forma compartilhada com o gestor da casa, os produtores culturais e os membros da sociedade civil que atuam nas respectivas casas de cultura e com a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, garantindo a efetiva execução da política municipal de cultura, reforçando os critérios de uso laico e apartidário do serviço. Também definir e propor a contratação dos recursos humanos necessários para o bom desenvolvimento e execução das atividades artístico-culturais das várias linguagens. Também cabe ao Conselho propor em caráter consultivo diretrizes para a gestão do equipamento, deliberando em conjunto sobre ações locais, bem como fiscalização dos recursos materiais. E também elaborar em conjunto a programação das atividades da Casa de Cultura e em conjunto também avaliar, os projetos apresentados pela comunidade, decidindo sobre sua execução em discussão conjunta com a comunidade também. Então é tudo junto e misturado, integrado. Garantir também o direito ao livre acesso dos bens e da criação cultural emergente da comunidade, desenvolver um intercâmbio entre as demais casas de cultura e demais equipamentos de cultura da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo. Também vale discutir com a comunidade local as necessidades vivenciadas no âmbito cultural. Também elaborar e aprovar o seu regimento interno após a posse dos membros do Conselho através das eleições. E também, assim, estabelecer vínculos com as comissões do Conselho Municipal de Cultura, que tem caráter local e de linguagens artísticas, Então, assim, o Conselho Gestor, ele é composto
por cerca, isso varia um pouco, mas deveria ser, né, como está no Plano Municipal de Cultura, 11 membros distribuídos da seguinte maneira: um representante do setor público, pertencente aos quadros da Secretaria Municipal de Cultura, 7 produtores culturais da região que contemplem linguagem e grupos diferenciados, sendo vedada a participação de 2 representantes de uma mesma organização, e também 3 representantes de membros da sociedade civil que participem efetivamente das atividades realizadas nas casas de cultura. Para que isso? A fim de garantir a participação da comunidade nesse processo todo. Então, assim, cada conselheiro acaba contando com um suplente, os membros do conselho terão um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por uma única vez por mais 2 anos. Então acaba somando aí 4 anos, caso seja necessário. O conselho também manterá a paridade de gênero e trabalhará no sentido de manter a paridade geracional e racial. Que isso é fundamental. Deverá ainda também ser respeitada a representatividade por região de cada casa de cultura. Os conselheiros e conselheiras integrantes, né, do Conselho Gestor das Casas de Culturas não recebem qualquer tipo de remuneração. É um trabalho totalmente voluntário, né? O membro do poder público, ele pode ser ou deverá ser preferencialmente o gestor da própria Casa de Cultura, né, o servidor da Secretaria Municipal de Cultura, né? O Conselho Gestor da Casa de Cultura, ele é um apoio entre a população, o equipamento e o poder público, que facilita o acesso a novos coletivos, artistas, produtores e produtoras e outros agentes culturais, não só no espaço em si, mas também a ter o acesso às políticas públicas culturais. E o Conselho Gestor faz parte do Plano Municipal de Cultura. Este plano que está inserido dentro do Sistema Municipal de Cultura, que é formado pelo Sistema CPF, que é o Conselho Municipal de Cultura, o Plano Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura. E foi através justamente da parceria entre, falar um pouquinho sobre o Conselho, né? Sobre o Conselho Gestor, né? Essa parceria entre o Conselho Gestor, a Casa de Cultura, a Câmara dos Vereadores e a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que foi possível a reforma da casa. Então, durante anos, a casa sofreu com problemas estruturais que tornavam, às vezes, inviável a utilização de seus espaços, e por esse motivo, essas frentes se uniram justamente para conquistar essa reforma da casa. Eu fui uma das pessoas que participei desse processo, tenho muito orgulho de ter participado dele, junto com outras frentes também do Conselho, pessoas que estão até hoje, outras que não fazem mais parte do Conselho, gestor da época também, que era o Diego Souza, que foi muito importante nesse processo. Então nós tínhamos problemas estruturais na casa que, sem brincadeira, galera, chovia dentro da casa, chovia dentro da Casa de Cultura, né? No palco da Casa de Cultura tinha uma espécie de o que a gente apelidou de cachoeira. Mas através desse processo de reforma da Casa de Cultura foi possível sanar esse e outros problemas e também repaginar a Casa de Cultura, tornando ela mais acessível, tratando da questão da acessibilidade da casa, entre outros aspectos importantes para que ela tenha a sua utilização de forma plena, responsável e ampla também, garantindo assim o direito ao acesso, à diversidade e à pluralidade. Então, ao longo dos anos, a Casa de Cultura sofreu um hiato em suas atividades, sendo durante seus anos de atividade, grandes nomes das artes estiveram no local e também artistas da região apresentaram suas obras nesse importante espaço do território.
Podemos destacar aqui alguns nomes como o golpe de Estado, até falaram que o Tom Zé, entre outras pessoas, participaram da verdade da Casa de Cultura, mas a Casa de Cultura sofreu um sério risco de fechar as portas por diferentes motivos. Mas houve dois movimentos importantíssimos que mantiveram o espaço de pé. Eu estou falando da terceira idade e da capoeira. Graças à força e persistência desses movimentos, foi possível que a Casa de Cultura continuasse em funcionamento. De lá para cá, outros movimentos, coletivos e pessoas se juntaram à causa da Casa de Cultura Chico Science Ipiranga. Podemos citar aqui movimentos de ocupação a partir de 2011, o FAI, Festival de Arte Independente, promovido pelo Tatá Brasilina, aqui da região, o Coletivo ou Não, com ações e eventos tais como Anamauê, Duplo Deck, entre outros, e a ação de retomada promovida pelo movimento hip hop do território. Então, assim, a Casa de Cultura, ela passou por essas questões e durante muito tempo ela teve as portas fechadas. Era uma outra forma de gestão que existia na Casa de Cultura antes da retomada da coordenação das casas pela Secretaria Municipal de Cultura. Ela era antes coordenada pelo Departamento de Cultura da Subprefeitura do Ipiranga e depois passou a ser coordenada pela gestão da Secretaria Municipal de Cultura. Então, antes dessa tomada pela Secretaria, as atividades elas praticamente eram inexistentes na Casa de Cultura. Existia um corpo de funcionários que trabalhava ali na Casa de Cultura todos os dias, fazendo atividades administrativas, a galera, né, que fazia manutenção, a galera da segurança também, mas não havia recursos financeiros, inclusive, para que as atividades acontecessem ali na Casa de Cultura. Mas vendo isso, pessoas daqui do território, como o Tatá Brasilina, como a galera do hip hop, como o próprio Coletivo ou Não, o qual eu faço parte, mas isso veio depois, essa galera já estava bem antes, e que a Casa de Cultura faz parte da memória da galera daqui da área, pessoas que tiveram sua formação dentro da Casa de Cultura, que fizeram oficinas na Casa de Cultura e que falam, poxa, a Casa de Cultura me formou, como que hoje ela está com as portas fechadas? Porque sim, as portas ficavam fechadas nesse período, você não tinha acesso à Casa de Cultura, até que a galera começou a bater na porta e falou, olha, vamos ver o que é possível ser feito, vamos ativar aqui a Casa de Cultura. Então muitos eventos aconteceram de forma totalmente voluntária, a galera, aquele famoso carregando caixa nas costas, tomando chuva, né, quando ia fazer na área externa, colocando lona em cima do palco para poder fazer a coisa acontecer, puxando extensão de dentro da Casa de Cultura para poder levar energia para ligar os equipamentos na área externa. Então isso também acontecia, não essa parte, mas as atividades tanto na área externa quanto na área interna também aconteciam, às vezes simultaneamente, dependendo da atividade, mas isso por empenho e intuito dos moradores e moradoras do território. Então, mas isso só foi possível dessas pessoas chegarem porque o movimento da terceira idade, muito bem levado assim com muita garra pela Dona Lourdes, aqui do nosso território, que tem o baile da terceira idade e outra atividade também na semana de artesanato e outras ações de formação também, além da parte da dança, da confraternização, das pessoas estarem ali próximas e tudo mais. E a galera da capoeira também, que persistiu durante muito tempo. O Alexandre Padilha é uma das pessoas que faz parte desse movimento de resistência dentro da Casa de Cultura, né? Porque tinha essa ideia de que era um espaço obsoleto e tudo mais, então não faria muito sentido continuar com esse espaço. Mas não, a vida existia e existe dentro da Casa de Cultura. Então, graças a essas pessoas e esses movimentos,
que a Casa de Cultura se manteve em pé e que aí vieram outros movimentos, outras pessoas, outros coletivos fazer parte dessa história e aí brigando para que tivesse mais recursos, para que tivesse uma coordenação na Casa de Cultura, porque a Casa de Cultura acabava não tendo uma pessoa, como eu falei assim, identificamos essa pessoa coordenadora ou coordenadora da Casa de Cultura Chico Sainz Ipiranga. Isso também não existia durante esse período. Então, esses movimentos foram de fundamental importância para que houvesse um levante e aí também não só a população também se empoderasse e disse, falasse, olha, nós podemos, vamos chamar a atenção, vamos falar que aqui que existe demanda para esse equipamento público de cultura. E aí chamou a atenção também do poder público e as coisas começaram a acontecer de uma forma um pouco mais organizada e com certa frequência. E a partir daí também começaram a se organizar fóruns dentro da Casa de Cultura, que isso veio a culminar em outras formas de organização. E eu não tenho casa, mas estou aqui em minha casa, onde os urubus têm asas, computando, segurando a parede do mangue do meu quintal. Manguetal, foi andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém mandou cheiro sujo da lama da Manguetal. Foi andando por entre os becos, andando em coletivos, ninguém mandou cheiro sujo da Manguetal. Então hoje a Casa de Cultura tem uma vida muito mais efervescente, com o corpo de coordenação formado justamente pelo gestor da Casa de Cultura, pelo conselho gestor e jovens monitores e monitoras que trabalham em conjunto para o desenvolvimento da cultura no território. E ao longo desses anos todos, a Casa de Cultura sempre teve esse caráter ou esse ímpeto de trazer a galera para poder colocar suas atividades culturais dentro da Casa de Cultura. Nós estamos falando de um território, né, abarcado por 3 distritos, do Ipiranga, Cursina e Sacomã, que tem mais de 400 mil habitantes. Então, dentro desses mais de 400 mil habitantes, quem são os fazedoras de cultura, os coletivos, os espaços culturais independentes que também querem se aproximar dentro da Casa de Cultura Chico Sainz para pensar na cultura no território de uma forma mais ampla, né? Então, se a gente pegar aí nesses 30 anos, muita coisa aconteceu, muitas pessoas passaram pela Casa de Cultura, muitas pessoas que estão desde o começo, continuam hoje na Casa de Cultura, como é o movimento da terceira idade na Casa de Cultura, capitaneado pela Dona Lourdes. Um beijo para a Dona Lourdes, inclusive, e todas as pessoas que fazem parte do movimento da terceira idade, a galera da capoeira também na Casa de Cultura, entre outros movimentos importantes, como o movimento das artes cênicas, a galera da música, né, que é muito forte na Casa de Cultura. A Casa de Cultura de Chico Sainz também é conhecida por ser uma casa de cultura
que tem a música como um elemento muito presente. Então nós temos diferentes linguagens na Casa de Cultura, né? Não só dentro da música, que a gente vai pelo rock, música independente, o reggae, o hip hop, o forró e assim por diante, mas também o circo, o teatro, a dança, como o Grupo Luna, que faz parte há já algum tempo da Casa de Cultura, que é idealizado e coordenado pela Ana Lu, nossa companheira de longa data também, Ana Lu, que é conselheira da Casa de Cultura Chico Science, e o movimento da capoeira também presente até hoje, o movimento do reggae mais forte agora com o Zambo, responsável pelo evento Zambo House Sound, que acontece na Casa de Cultura, já tem uma data também, hoje faz parte do quadro de oficinas da Casa de Cultura. Então hoje a Casa de Cultura também tem uma vida muito interessante no que parte das oficinas também, que isso é algo que movimentou a casa de uma outra forma, porque quando a gente fala de cultura, a questão das atividades artísticas em si, né, o momento do lazer, do entretenimento, mas também da reflexão, né, você assistindo algo que te toca, é importante, mas a parte de formação, né, da troca de saberes é fundamental, porque assim a gente consegue multiplicar as ideias, né, ter novas ideias, novas possibilidades a partir das trocas que se estabelecem dentro das oficinas, né, que é um jeito mais horizontal de se relacionar com os saberes através das trocas entre as pessoas que estão ministrando as oficinas, mas as pessoas que estão participando da oficina. Isso é muito interessante. Eu, como oficineiro da parte do audiovisual da Casa de Cultura Chico Science, tenho um apreço muito grande pelo projeto das oficinas que tem nos espaços públicos, em particular aqui da Casa de Cultura Chico Science. Então, nós podemos também destacar ao longo desse tempo, além de toda essa parte de atividades da casa, né, a reforma que aconteceu na Casa de Cultura, que foi uma luta, uma conquista também das pessoas, dos moradores e moradoras do território, porque o conselho ele é feito pelas pessoas que frequentam a casa, mas que também moram no bairro, que fazem parte do bairro. Isso é muito importante, que são pessoas que vivem realmente a realidade do território e que entendem as particularidades do mesmo. Então, assim, de lá para cá foi possível realizar coisas muito interessantes, né? Nós tivemos aqui, algum tempo atrás, a virada cultural, que pela primeira vez a banda Nação Zumbi, que era juntamente com o Chico Science, o homenageado da Casa de Cultura, tocando na virada cultural. Isso foi um momento muito emblemático e importante para a cultura do território, de reconhecimento dessa homenagem que foi feita ao Chico. E em seguida, teve também um projeto chamado Sons da Alquimia, uma homenagem a Chico Science, que foi feito por artistas do território, em parceria com o Ilo Abadimin, com o Quarteto Manguetal e com a presença do Benegão também fazendo uma participação nesse show, que veio ter uma homenagem mesmo ao patrono, digamos assim, da Casa de Cultura Chico Science em Ipiranga. Então foram momentos muito importantes para a cultura e para a memória também do território e a valorização dessas pessoas que fizeram a coisa acontecer. E também nós podemos destacar aqui o show Mutum do Jairo Pereira, da banda Láfia. Agora recentemente, no aniversário da Casa de Cultura, dia 7 de setembro, nós tivemos também a banda Láfia presenteando a Casa de Cultura com o seu show. Mas também tivemos Sandália de Prata, tivemos banda Black Rio, tivemos Inocentes, Mato Seco. Então assim, é uma gama muito grande de possibilidades dentro da Casa de Cultura. Isso só falando da música, né? Sem falar do festival de circo também que aconteceu na Casa de Cultura. O circo agora está chegando mais presente dentro da casa, as atividades voltadas para o público infantil também, e além da agenda temática que temos na Casa de Cultura, que, né, o mês das crianças, das mulheres, a consciência negra, também
fortalece e ajuda a montar um calendário mais plural e voltado para questões pertinentes da sociedade, questões que são caras no desenvolvimento humano e de bem-estar. Bom, a questão, né, que nós explicamos aqui do Rio, passamos nessa conversa aqui em quase 1 hora de conversa, né, com vocês, falando desde o ecossistema do mangue, a questão do rio, e foi muito importante fazer esse caminho até chegar na Casa de Cultura, a homenagem ao Chico Science, a questão do conselho, como é que é formado, o que constitui a ideia das casas de cultura, meio assim, qual que é a função cultural e social das casas de cultura. Mas eu acho que faltou dizer que a Casa de Cultura, ela está dentro de um território, também pensando nisso, por isso que foi pensado o título Mangue e o Rio Vermelho, porque a Casa de Cultura é Ipiranga, né? Depois ela se tornou Casa de Cultura Chico Science, Ipiranga, Rio Vermelho, em Tupi-Guarani. Onde que ela foi construída, aqui próximo à Avenida Tancredo Neves. Aqui na Avenida Tancredo Neves passava-se um riacho. Então, como, né, a cidade ela é toda entre rios, né? Nós temos aqui próximo também, além do córrego do Ipiranga, nós temos o Tamanduateí e tudo mais. Então é uma região que se a gente pensar na mata ciliar, que protege os rios e tudo mais, é onde que está meio localizado a Casa de Cultura. E eu acho que isso carrega uma questão importante também a ser observada, o terreno, né, a geografia de onde nós estamos localizados aqui na cidade de São Paulo, também chamada aqui essa região de região sul 1 ou sudeste também, que pega aqui o Sacomã, o Heliópolis, Boqueirão, o próprio Ipiranga, Cursino, Moinho Velho, Vila das Mercês, Vila Brasilina, que é essa região que está compreendida aqui no entorno da Casa de Cultura. Então, do Mangue ao Rio Vermelho fala sobre isso, né? E o Chico Science justamente passeou muito sobre o tema do mangue, né? Utilizando o mangue como determinadas metáforas para suas músicas, né? Rio, pontes e overdrives, impressionantes estruturas de lama, mangue, 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 e assim por diante, né? Utilizando isso para falar um pouco sobre o cenário, mas também falar sobre os aspectos políticos, sociais e culturais que ele gostaria que ele estava também elucidando em suas canções. Então, para finalizar, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que acompanharam essa conversa até aqui. Gostaria de agradecer a Jornada do Patrimônio 2021, ao Departamento de Patrimônio Histórico da cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal da cidade de São Paulo, a Casa de Cultura Chico Science Ipiranga, né, a todas as pessoas que fazem parte desse maravilhoso e importantíssimo equipamento de cultura aqui no território, bem como a toda a galera aqui da nossa área. Então, essa foi a nossa conversa, Mangue e o Rio Vermelho, pela Jornada do Patrimônio, aqui com Didi Monteiro, finalizando, desejando tudo de maravilhoso para todos nós, que possamos caminhar em rumo de uma cultura mais plural, não só a cultura, mas uma sociedade também mais plural, mais diversa, com mais respeito e coletividade. É isso, um beijo e espero ver todos e todas em breve. Obrigado.